Meus amados, a paz, estamos de volta com de Gênesis ao Apocalipse. Nesse conteúdo estaremos falando sobre o casamento de Isaque. Abraão, já em idade avançada, se preocupa com seu filho, que já estava com 40 anos de idade e solteiro. Com a morte da sua mãe, ele ficou muito aflito, solitário, e então a Bíblia, no capítulo 24, se ocupa exatamente com o casamento de Isaque, que é o que iremos analisar a partir de agora. Queridos irmãos, o comissionamento de Abraão, capítulos 24, 1 a 67. Nos versículos primeiros, nos 4 primeiros versículos, nós temos aqui o plano de Abraão, quando ele instrui o seu servo, que provavelmente foi Josué, a procurar uma esposa para Isaque em sua terra natal, lá no norte da Mesopotâmia, conforme já falamos em detalhes alguns pormenores sobre esta família mesopotâmica. Os primeiros 4 versículos, portanto, a palavra de Deus diz: Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoava. Disse ele ao seu servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: Ponha a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. Um matrimônio de julgo desigual poderia complicar no progresso da família e também na linhagem santa. Por isso, o casamento tinha que ser pessoas da mesma parentela. Nada de matrimônio com ímpios, com pessoas que não tivessem o sangue de Abraão. Isso é importante para nós, para a igreja, para o povo de Deus. Casamento fora dos padrões bíblicos gera problemas que podem perdurar ao longo da vida. Pois bem, nós temos aqui, portanto, um problema. Por quê? Porque Abraão fez aqui um plano com ele, um juramento, mas nos versículos 5 e 6, mesmo que o servo não encontre uma jovem disposta a se casar, ele não deve levar Isaque para lá. Abraão não aceitaria que o seu filho fosse tirado ali de Canaã para terras distantes. Então esse problema surge, e aqui nos versículos 5 e 6, Eliezer questiona. O servo lhe perguntou: E se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Abraão então responde: Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. Então, quando Deus tem um plano na vida das pessoas, e aqui é a linhagem santa, nós aprendemos 2 coisas. Não podemos contrair um jugo desigual e também sair da terra da promessa para terras desconhecidas, para o mundo, vamos dizer assim. Então, a prova aqui era de Deus. Esse drama aqui, Deus entrou com providência.
porque aqui, como já falamos, aconteceria a continuidade da prole, da família sagrada. E sendo assim, as coisas teriam que acontecer dentro da vontade de Deus, dentro dos parâmetros de Deus para o matrimônio, para a continuidade das alianças e assim por diante. Então, o servo se preocupou com isso aqui, esse pequeno problema. Mas, em meio a esses problemas, nós temos aqui as promessas. E Abraão, então, relembra algumas coisas para Eliezer, para que nada pudesse ser feito fora do planejado. A promessa de Deus a Abraão, ele lembra, 7:8, Abraão lembra aqui, ó, lembra-se da promessa de Deus com relação à terra de Canaã. Deus falou muitas vezes com relação ao futuro desta terra e ao futuro da descendência de Abraão. A promessa do servo a Abraão, o servo fará exatamente conforme Abraão o instruiu. Ele diz: não, você vai, você faça segundo as minhas orientações. E o versículo 9, a Bíblia diz o seguinte, olha: então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. Qual palavra? Você vai na casa do meu irmão, traga uma esposa da família do meu irmão. E Eliezer concordou em cumprir esta responsabilidade. Combinados então, planejados então, ele se prepara para a longínqua viagem, para o desafio. Olha que não é fácil encontrar uma moça que se disponha a voltar ou a vir para um lugar desconhecido, para uma família que ela nunca viu na vida, só sabia que era parentes. Então é uma prova de fé. E as coisas de Deus, elas acontecem mediante a fé, a direção divina. E é assim que a palavra de Deus sempre nos ensina. A direção do Senhor nos nossos problemas pessoais é de fundamental importância. Então, no versículo 10, o servo aqui, olha, carrega 10 camelos com presentes e parte em busca de esposa para Isaque. 10 camelos carregados de presentes. Evidentemente, alguns servos para ajudar naquela caravana. E o versículo 10 aqui diz assim, olha: o servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Aquele lugar onde antes Abraão havia chegado, Tera havia falecido, e eles se acamparam e constituíram família ali, e uma tribo se desenvolveu da família de Abraão. Mas Abraão saiu peregrinamente, conforme a ordem de Deus, em busca de uma terra desconhecida também, que fora Canaã. Pois bem, quando o servo chegou na região da Mesopotâmia, então ele deparou-se com muitas moças tirando água. O povo, naquela época, as mulheres saíam para tirar água à tarde, para dar para os camelos. Haviam mulheres pastoras que cuidavam de rebanhos. Então, a cultura naquela época girava em torno da criação de animais, de ovelhas, etc., e poços artesianos para fornecer água para o consumo geral da família e também para os animais. O que acontece? Foi um desafio para Eliezer, mas quem está na direção de Deus tem
um dispositivo importante. O quê? A oração. Quando você tem um desafio na vida e você parte para o caminho da oração, da consagração, obviamente você não fica sem resposta. E quando você ora, Deus se move. Quando você ora, a oração espanta a Deus em seu trono e Deus se levanta para atender a oração de um justo. E foi por esses métodos que Eliezer conseguiu cumprir o seu acordo no plano, na proposta com seu senhor Abraão. Então, no versículo 11 ao 14, nós temos aqui o pedido desse servo do Senhor, né? O servo pede a Deus aqui, ó, que faça com que a escolhida para ser a esposa de Isaque se ofereça para tirar água para ele e também para os seus animais, para os camelos. Olha que prova, olha que pedido super interessante. As moças, como eu digo, elas buscavam águas. Agora, você já pensou tirar água para um desconhecido e para sustentar 10 camelos? Camelo bebe água. Quantos litros de água para abastecer o estômago de 10 camelos? Prova de Deus. E quando você se submete a uma vida de provações, você colocar em prova os obstáculos da sua vida, os problemas, as dificuldades, você vê Deus agir. Então, ao invés de você tomar atitudes precipitadas, estúpidas, faça a prova de Deus. É o melhor caminho. E olha o que aconteceu aqui, olha. Essa prova aqui trouxe resultados. Veja o versículo 11. A palavra de Deus diz assim, olha: ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou: Senhor Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que aquela jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos seus camelos. Seja essa a que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor, com Abraão. Veja que oração poderosa, que humildade de um servo, de alguém que procura a direção de Deus para resolver uma cláusula completamente impossível aos olhos humanos. E você imaginou uma jovem sustentar, matar a sede de 10 camelos apenas com um cântaro de água em sua cabeça? Quantos cântaros de água ela fez? Quantas viagens ela fez para sustentar aquele rebanho, para alimentar aquele rebanho, para matar a sede daquele rebanho? Mas quando a oração começa a funcionar, os impedimentos são tirados e tudo é esclarecido e Deus opera no lugar. Por isso aqui o versículo 15 ao 21, o resultado dessa proposta foi excelente, pois estando o servo ainda a orar, aqui no texto, olha, Rebeca aparece e cumpre o sinal do gerente de Abraão. Isso é fantástico para nós, pois a Bíblia diz aqui nos versículos 15 ao 21, antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. Olha quem apareceu! Quando você ora, Deus manda a resposta certa.
Quando Eliezer orou, veio a moça certa, parente número 1, primeiro grau de Abraão. Isso é importante demais para nós, né? Então, o versículo 16 diz: a jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu o seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Bebe, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Quando Deus está no negócio, você é um servidor, você está no espírito, você está ligado no espírito. E aqui no versículo 17, o servo apressou-se ao encontro dela e disse: por favor, dai-me um pouco de água do seu cântaro. Bebe, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros do cântaro e o serviu. Depois lhes deu de beber e disse: tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Ela se propôs a fazer isto. Ele não pediu, mas ele pediu para Deus. E esta era a proposta, o acordo entre Eliezer e Deus. E ela se prontificou a saciar a sede dos camelos. Beba, meu senhor, disse ela. Tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhes deu de beber, disse: tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Olha que coisa mais linda, não é? Quando Deus está no negócio. Assim ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Como não? Quantas carreiras, vai lá e vem cá, agitada. Camelos que atravessaram desertos sem tomar água. Foi um desafio, entanto, foi uma oração que teve uma resposta espetacular. E é claro, o resultado disso tudo, a generosidade de Eliezer. Eliezer deu presentes, uma forma de demonstrar gratidão àquela moça. Olha aqui nos versículos 22 ao 23, Rebeca e o servo, olha. O servo dá a Rebeca um presente de ouro. Você merece ouro, você merece joias, você merece galardão, teu feito tem uma recompensa. Isso é extremamente importante. Versículo 22, olha, a Bíblia diz: quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas. E perguntou: de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa de teu pai para eu e meus companheiros passarmos a noite. Coisa interessante, não é? Ali eles encontraram o primeiro fator importante, a esposa para Isaac. Deus, em primeiríssima mão, já deu o resultado do acordo entre Eliezer e Abraão, a esposa legítima para Isaac. Aqui, então, ele é hospedado, Labão conhece Eliezer, o irmão de Rebeca convida o servo a entrar em sua casa, foi hospedeiro, teve essa participação, muito embora Labão era um camarada muito estratégico e também muito espertalhão. Ele tinha uma façanha por negócio
e era muito inteligente nos seus negócios, que mais tarde isso trouxe algumas complicações entre tio e sobrinho, mas deixamos isso para mais tarde. Pois bem, recebendo os presentes, sendo hospedado por Labão, a família se prepara para um nobre jantar, uma nobre refeição. E aqui nos capítulos 34 a 58, nós temos aqui a proposta posta por Eliezer para a família, para que eles pudessem decidir que rumo tomar, para que a moça pudesse decidir que rumo tomaria nessa missão maravilhosa. Então, nós temos aqui o panorama relatado pelo servo nos versículos 34 ao 48. Eliezer conta toda a história, conta tudo, todo o conteúdo desta missão. E as pessoas ali ouvem e percebem que tem algo de milagre nessa história. Tem algo divino nessa história. Eliezer conta o acordo que Abraão fez com ele, o plano para essa missão, versículos 24, 34 ao 48, né? O servo conta como Deus respondeu à sua oração. O servo relata seu encontro inicial com Rebeca, versículos 45 ao 58, 24, 49 a 56. Ele dá a Rebeca mais joias e vestidos e a convida a acompanhá-lo de volta a Canaã, a fim de casar-se com Isaque. Depois que ele relata toda a história, coloca nas mãos da família o direito de se decidir. Será que a história comoveu Labão, comoveu a própria Rebeca? Será que ela foi persuadida naquela história? A pergunta foi dirigida exclusivamente para ela. Depois que todos ouviram ali o relato, né? No versículo 57 a 60, irás tu com este homem? E Rebeca decididamente respondeu, irei. Irei. Claro, Deus estava operando nas entrelinhas desta missão. Por isso, nos 24 e 61, 60, a palavra de Deus diz assim, olha. Então lhes disseram, vamos chamar a jovem e ver o que ela diz, né? Chamaram Rebeca e lhes perguntaram, você quer ir com este homem? Sim, quero, respondeu ela. Despediram-se, pois, de sua irmã Rebeca e de sua ama, do servo de Abraão e dos que o acompanhavam, e abençoaram Rebeca, dizendo-lhe, que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Que coisa interessante! Quando Deus está dentro de um acordo, dentro de um plano, quando Deus está encabeçando uma missão, a bênção do Senhor está presente em tudo isto. E assim o que acontece? Ela decide ir, versículo 60, né? Ela decide, portanto, a enfrentar esta missão. Era uma missão ir nesta caravana e uma missão o seu casamento. Não era um casamento qualquer, era a união de um homem de Deus que tinha promessas de Deus para o futuro. Então esta moça foi escolhida diretamente por pontos divinos e assim começa a peregrinação, o retorno de Eliezer, os camelos, os servos
e uma moça virgem, solteira, para contrair matrimônio com Isaque. Coisa maravilhosa. Então, aqui no versículo 61, o servo de Abraão, Rebeca e seus servos deixam a Mesopotâmia rumo a Canaã. O versículo 61 diz o seguinte, olha: Então Rebeca e suas servas se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com o homem. E assim o servo partiu, levando Rebeca. Agora, lembra disto, Rebeca tinha servas à sua disposição. Era uma família mais abastada e, como tal, tinha os escravos, os servos, e Rebeca tinha a sua ama, né? Tinha aquela mulher que zelava dela, que cuidava. Ela é uma princesa. E a princesa tinha uma mulher mais idosa, mais cuidadora, que prestava-lhe serviços na sua vida normal. E aqui a Bíblia diz o seguinte: então Rebeca e suas servas se aprontaram, montaram, ela foi acompanhada de moças que lhes prestavam serviços, né? E o que acontece aqui nos versículos 62 ao 67, o encontro mais impressionante das Escrituras. Uma das passagens que me fascina também na Bíblia são passagens que descrevem encontros de pessoas. E o encontro de Rebeca e Isaque é fantástico, é escatológico, tem sua simbologia teológica, que não iremos entrar nesses detalhes entre a simbologia de Cristo e a igreja. Você pode procurar estudar sobre isto, que é uma riqueza de ensinamentos e de detalhes para sua vida espiritual. Mas aqui nos versículos 62 ao 67, Isaac está andando no campo quando encontra sua nova noiva. Eles se casam e dão amor e bem-estar um ao outro. Quando ela estava chegando em Canaã, Isaac estava passeando no campo, estava em oração no campo, orando, estava triste, pois a sua mãe havia falecido, só ele e o Abraão na tenda, e agora, quando ele está lá no campo, em oração a Deus, que olha adiante e começa a ouvir os sinos no pescoço dos animais tocando, e quando ele observa, uma caravana estava se aproximando. E naquela caravana havia uma moça montada nos camelos e muito bonita, com um véu posto sobre o seu rosto. E ela então vê o rapaz que vem ao seu encontro. E ela pergunta: e aquele rapaz lá? Aquele é o filho do meu senhor. Aquele é o seu futuro marido. Aquele é o homem que vai cuidar de você, que vai lhe dar amor, afeto, carinho, compartilhamento de favores, de bons momentos, flores, rosas e maravilhas, mas também muitas provações no futuro, hein? Muitas provações. Vale a pena a gente ler aqui alguns versículos para não ficar apenas no meu comentário. São 7 versículos maravilhosos, versículo 62 ao 67, olha. Isaac tinha voltado de Belai-roi, pois habitava no Neguebe. Certa tarde saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu-se que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaque. Ambos se contraolharam. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo. Ela desceu do camelo. Descer do camelo é um ato de submissão, de humildade. Sabe por que muitas moças hoje se arrebentam no casamento? Justamente porque não desce do camelo. E muitos homens também.
porque não desce do camelo. Você quer um casamento feliz, moça? Um relacionamento feliz? Desça do camelo. Isso é importante demais. Estar em cima do camelo é estar acima daquele que lhes quer dedicar amor e está embaixo. Se você quer ser feliz, não só no casamento, mas em qualquer área da tua vida, inclusive no matrimônio, tem que descer do camelo. Tem que descer do camelo. E foi o que ela fez. Quantos pastores que estão montados nos camelos e não descem de jeito nenhum? Quantos dirigentes, quantos presidentes de igreja que matam os seus companheiros espiritualmente, mas não desce do camelo? Ele acha que a igreja é dele, que o ministério é dele, e ninguém tira ele desse pedestal, está lá em cima, quer ser superior a todos. Por isso é um ministério fracassado, é um ministério que não tem a cortesia das ovelhas. Pensa nisso. Tem que descer do camelo. Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Isso fala de quê? Pureza no casamento, pureza na juventude, na moça principalmente. Hoje tem que se procurar com binóculo uma moça virgem para casar com um rapaz, até mesmo dentro da igreja. Infelizmente, hoje, o sexo avançado nos jovens é uma normalidade. Tem muitos pais que levam as próprias filhas que namoram um rapaz para ir para a casa dele e lá o cara já conhece a moça, já explora o corpo dela. É uma vulgarização na vida que quando a moça vai casar, já conheceu um rapaz, dois ou três, mas esta moça aqui, quando ela desce do camelo, quando o rapaz vem ao seu encontro, ela se cobre com véu. Isso é o quê? Respeito, caráter. É dizer assim, eu sou uma moça pura, eu tenho uma família, eu tenho uma história, eu tenho uma origem. E ela então tampou com um véu o seu rosto. Depois, o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara, fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaque foi consolado após a morte de sua mãe. Veja esse encontro maravilhoso, esse casamento maravilhoso. Veja que ele levou a moça não para a tenda dele, nem para a tenda de qualquer colega daquela época. Não. O respeito à pureza daquela moça permaneceu até que ambos se casaram. Ele então levou a moça para a tenda da mãe. Ali significa o quê? Que aquela mãe que era estéril, que teve uma história tremenda em sua vida, aquela mãe que tinha alguns objetos certamente de lembrança ali, ele levou para essa tenda. Ali fala de caráter, de respeito, de compromisso. E foi exatamente isso que Isaac fez. Casou e legalmente começou uma vida a dois. Começou a vida de casados. E aí o que acontece? Abraão fica então satisfeito, já em idade avançada, chega, portanto, o fim da sua jornada na terra. Chega o fim da sua existência temporal e o dia da sua morte se aproxima. Mas sobre isso nós vamos tratar no próximo conteúdo, querendo Deus. Estaremos tratando, portanto, sobre os finais dos anos da vida do patriarca Abraão. E sendo assim, Isaac ocupa o lugar de destaque na família. Que Deus lhe abençoe.
Deixe o seu comentário, seu joia, compartilhe este conteúdo e assim você estará nos motivando a continuar com esta palavra de vital importância para as nossas vidas. Fique na paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. E não perca aqui, neste mesmo lugar, de Gênesis a Apocalipse.